Respirem. Vamos nos fortalecer de muita luz, de muito amparo, sentindo toda a espiritualidade. Nós vamos pedindo aos guardiões que adentrem o nosso lar, com redes em forma de tela metálica, tirando toda essa tristeza, tirando toda essa energia. Vamos sentindo, buscando uma sintonia bem fina, com Ruiz, com Eliamar, com todos os espíritos que estudam junto conosco, para que assim possamos ter um dia de muito aprendizado, de muita troca, com carinho, com fé e com muita esperança. Graças a Deus e graças a Jesus. Nós paramos, nunca esquecerei nosso encontro. A palavra libertou-me de terríveis conflitos. Aí acho que é interessante isso que o H fala para o Marcones. Não é a minha palavra, é o magnetismo da verdade que se assenhoreia do seu coração. Algo mais? Nadinha? Não. Então tá ótimo. Então saímos dessa página, a próxima página. É o fim, né? Uhum. Tem problemas nenhum, então vamos lá. Capítulo 22, subsolo 2. Todo aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. João, está em João. Esse subsolo deve ser assim, né? Você fala interessante entre aspas, né? Porque você vê a dor alheia, te toca muito, né? Mas é muito aprendizado, né? As histórias do segundo andar impressionaram o novo aprendiz. Algumas horas de visitação seguidas do instrutivo diálogo com H incendiaram-lhe a curiosidade. A vida, no entanto, chamava-o a dilatar concepções sobre suas próprias experiências. Foi então convidado pelo doutor a visitar o subsolo 2. É aquilo que eu converso muito, né? Quando a gente está no curso, nós estamos estudando. As histórias, elas enriquecem a gente. Não é que a nossa história é igual ao do outro, mas alguma coisinha nós temos. E aquilo traz a reflexão para a gente. Muitas vezes a gente não tem isso conscientemente, fica lá, guardadinho na caixinha. Mas quando a gente passa por algum aprendizado, a gente vai lá naquela caixinha e você fala, eu já ouvi falar sobre isso. Já passaram por isso? Com alguma história? Sim. Nossa, hoje vocês estão uma bênção de Deus. Sérgio Leme hoje não está. Sérgio Leme está em Campinas. Então, bora. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Oi, Silviane. Qual a página que a gente está? Nós estamos no capítulo 22. Ela tem um livro diferente de vocês. Então não adianta falar. Pelo da Valéria, eu sei que é 10 páginas sempre para frente. Não, a gente já passou da página 100, a gente está na página 190. 190 do PDF. Tá? Não, eu sei, mas pela tua página, eu sei quantas são para frente do meu. A gente iniciou agora o capítulo 22. A gente está na primeira página do capítulo 22. Tá bom, obrigada. Valéria. Oi. Aqui nessa página, embaixo do que você leu,
Eu não marquei nada, mas na seguinte, eu achei tão curioso o O uso de quê? roupa, assim como se fosse para um centro cirúrgico, um hospital. É porque Você lê? assim, então, a gente não tem. Pode ler esse É, parágrafo. começa no 3, aqui na 332 embaixo. Nos corredores multiquartos apresentavam-se com celas carcerárias. Não havia enfermaria coletiva, luzes baixas e gritos pavorosos. Diversas salas cirúrgicas e alguns salões com enormes números de máquinas parecidas com as incubadoras terrenas. Muitos pacientes monitorados por vasto número de aparelhos. Doutor Inácio e Marcondes vestiram roupagem antisséptica apropriada. Toucas, máscaras, sapatos, camisões e calças de cor azul claro. Ao entrar, externou o médico birabense. Mas, assim, se eles estão mortos, por que eles precisam pôr se paramentar todo como eles estivessem vivos num centro cirúrgico, num hospital? Então, eles estão no subsolo 2. Aonde que fica esse subsolo 2? Qual é o nível? Eles não estão no. A gente tem que. É essa abertura de mente que a gente precisa ter. As colônias, elas ficam num estágio, tá? Do umbral. Mas esses espíritos, eles estão no subsolo 2, então eles estão muito próximos de nós. Onde nós estamos, com muitos vírus, com bactérias, com tudo que está acontecendo, o nível de vírus é muito alto no ar. Então, aquele ser que tem alguma deficiência encarnado vai pegar, mas o assistido ele também precisa. Ele está num perispírito, mas ele vai receber todo o auxílio e ele pode ser contaminado, porque a gente já sabe que no perispírito, por este livro mesmo, tem o quê? É semimaterial, mas tem sangue, tem todas as células, tem todo o cuidado que é necessário. Assim, é aquilo que todo mundo fala. A gente sempre fez uma analogia do plano espiritual, morreu, morreu. O corpo está lá, o espírito está lá, não precisa de mais nada. Isso vai caindo por terra cada vez mais. Porque a gente vê que a gente necessita. Porque se fosse assim, a gente não ia necessitar de nenhum hospital. Morreu? E a gente sabe que a gente necessita de hospital. Você entendeu? Para refazer o quê? Aquilo que está no perispírito. Olha, Solange, uma das fases que a gente mais trabalhou foi a fase da Covid. Quem estava lá? Virgínia, Maria Rita e Vera. E o Dinho também trabalhou muito nessa época. E a gente tinha, muitas vezes, tinha o mesmo nível que um hospital. Ele estava entubado, ele não conseguia respirar, a gente tinha que fazer as mesmas coisas. Quando a gente faz um socorro de acidente, a gente faz como se estivesse num hospital. Porque primeiro, quando tem um acidente na Terra e a pessoa desencarnou, ela não consegue. Muitas vezes ela está se vendo, ela está vendo o corpo, ela não está entendendo, compreendendo nada. E os socorristas trabalham da mesma forma. Vêm com a roupagem de médicos, vêm com aparelhos, vêm para acalmar, porque esse espírito é acalmado, adormecido, levado aonde consegue chegar. Os espíritos que a gente atende no pronto-socorro de um centro espírita é a mesma coisa. Tá? Ele nos vê muitas vezes não com essa roupagem que a gente tem. A gente utiliza, perispiritualmente, a gente está utilizando outro. Então, assim, pelo menos para mim, Virgínia, Maria Rita, né, eu não sei como que a Maria Rita trabalhava realmente no centro que ela frequenta, mas para a gente não é uma novidade, entendeu? Porque os trabalhos que nós sempre realizamos de socorro dentro da casa espírita sempre foi assim. Você entendeu?
tendo que colocar, vir. Por quê? Porque o espírito, ele está ali, mas ele ainda não conseguiu compreender. E se você trouxer essa lembrança para ele de uma forma muito bruta, você não vai ajudá-lo, ele vai entrar em desespero, em tudo. Então é por isso que, assim, muita gente que desencarna no hospital vai para o outro hospital e acha que está encarnado. A única diferença é que o ente querido não vai vir visitar. E é isso que ele cobra, porque ele tem as mesmas sensações. Entendi. Tá? Agora, eu vou ter que dar uma saída. Eu tenho que dar uma saída. Meu marido ligou. Ah, desculpa, ele já resolveu. É que apareceu aqui, vou buscar o carro, ele não estava conseguindo falar com o dono da oficina. Pronto, desculpa. Pode falar. Entendeu? Então, assim... Você vê, Solange, o preparo, desculpe, Valéria, o preparo que é feito no trabalho de sustentação. E outra, quando nas vibrações, o que a gente fala quando a gente está na UTI? Primeiro são os guardiões, né? Para retirar os miasmas, as formas de pensamentos, e depois as irmãs de Maria, porque nós não temos autorização para entrar. As irmãs de Maria, depois dos guardiões, elas entram para acolher. Aliás, elas estão pelo hospital, para acolher os nossos irmãos que já desencarnaram e desconhecem a sua realidade. Não, tudo bem. Quanto a isso, é a parte da vestimenta, toda a paramentação das roupas, como se estivesse realmente num hospital, eles vestindo, eles já mortos em espíritos. Foi isso assim que me chamou Mas a aí atenção. você vê também quando a gente vai para o Hospital do Amor, várias vezes a Valéria fala que nós colocamos uma roupa de tela metálica, cada um com uma cor. Nós estamos encarnados, tudo bem, mas a gente vai estar... E outra, a gente não entra em contato com nenhum desencarnado. A gente fica no anfiteatro, ali para fazer a doação. E mesmo assim a gente usa essas roupas. Por que a gente usa? Porque a gente está encarnado e a gente tem as nossas dificuldades para que a gente não passe nenhuma larva mental. A gente sabe que a gente pode ter, né? Por mais coração que a gente esteja ali, a gente sabe que a gente pode ter. Isso depende muito do nosso dia. Então, assim, a gente utiliza realmente. E eles a mesma coisa, eles estão vindo de uma outra densidade. Nem para eles pegarem, mas principalmente para eles não passarem. E é um hospital. É um hospital com tudo que tem de direito, com as roupitas, com tudo. É nessas coisas que as pessoas que quando estão iniciando no espiritismo, começam a ver esses casos, é aí onde a fé vai trabalhar. Porque se ela tiver fé, vai estar tudo certo. Se ela falar assim, não, isso é loucura demais, é ali onde ela faz a outra opção. Né? É onde que ela faz a outra opção, porque assim, não bate, isso não precisa, não, onde que vocês vêm? E a gente sabe muito pouco, realmente. É muito curioso. Algo mais? Você lembra da cirurgia, né, Solange, do Marcondes? Que ele teve que fazer? Não, saiu tudo como se a gente estivesse aqui, como se ele estivesse encarnado. Porque a ligação mental dele ainda era essa aqui, terra a terra. E eu ainda então, vejo... ele precisou... Eu ainda vejo, assim, para complementar a Maria Rita, eu vejo que, assim, uma cirurgia na Terra duraria 4 horas, a dele demorou 10, não foi? Porque tiveram que prestar toda a atenção em todas as ligações, porque a ligação já é um pouco diferente da do corpo físico, eles estavam trabalhando com perispírito, e eles falam, né? Que Estavam retirando os aparelhos dele, né? Então, e eles falam, né? Isso. Além do que, aquilo que eles retiraram, aquele material, ficou numa incubadora. Parecia uma caixa de sapato, alguma coisa que eles falam assim, mas muito próximo de uma incubadora.
a gente vai acalmando os corações, mas quando a gente começa realmente a trabalhar, tem essa permissão de trabalhar com os socorristas, com os samaritanos, com essas equipes, a gente começa a ver. E realmente é assim que acontece, né? E aí, o que nós fazemos? A gente doa ectoplasma, a gente doa magnetismo, e de preferência não atrapalha, porque a gente sempre tem um dom de fazer alguma besteira. Uma bobagem. Oi, Leda? Fazer alguma bobagem, né? A gente já não... Às vezes é pelo simples fato da curiosidade, né? De assim, por que está acontecendo isso? Veja, a gente está ali como doador, como trabalhador, encarnado. Assim, nós temos esse conhecimento? Não temos. Não. O que eles precisam da gente? O amor, a boa vontade, o ectoplasma e o magnetismo. E não eu ficando na sala, que eles já saíram, já está fazendo uma outra coisa, eu estou lá, olha, Valéria, está acontecendo isso. Aonde, Maria Rita? Não, eu não vejo nem assim, ó. Então, assim, a gente não deveria nem atrapalhar, né? Não, a gente tinha uma companheira que perguntava passo por passo, né? Quando a gente está para estudar realmente, está tudo certo. Mas na hora do trabalho, não é. Se a gente está no estudo, que nem agora nós estamos no estudo, então é uma hora que a gente precisa parar e conversar. Não, estamos em trabalho, estamos dando assistência, a gente entrou, fazemos parte daquele grupo, não é hora de ficar, mas por que está o verde e não está o azul? Ué, doa o que tem que doar, não é? Depois, quando acabar a pergunta, né? Vamos. Se ele for te responder, né? Se ele for te responder. Se responder. Se ele for te responder. Porque geralmente, gente, vamos. É por quê? Porque aquilo que assim, é aquilo de São Tomé. Faltou o quê? A fé. A fé. Dói na gente, mas é isso. Se a gente está ali, está liberado. Assim, as pessoas às vezes falam assim, você não pergunta? Tem coisa que eu não pergunto, não. Está precisando disso? Então tá, é disso que você está precisando, me mostra o que... Mas eu não pergunto para que é. Aí você fala assim, mas por que você não tem curiosidade? Agora eu não tenho, não. Valéria, quando eu falei de perguntar, eu falei para perguntar entre nós aqui depois, no nosso plano aqui, terrestre. Era uma pergunta entre nós aqui para ver se alguém sabia, não para perguntar lá. Sem interferir lá com eles. Lá, levar fora deles, falar, oh. Não, mas assim, eu trabalhava com uma pessoa que ela fazia as perguntas ali, né, e o trabalho não ia, né, e até que eles falam, parou, ou você para e deixa o restante trabalhar, porque assim, é aquilo que a gente tem que compreender. Nós não entendemos muito, a gente já viveu isso no plano espiritual. Muitos de nós já trabalhamos no plano espiritual, de uma forma ou de outra, mas a gente não tem essa recordação. Aqueles que gostam de trabalhar com socorro, tem uma chaminha ali, né? Então já trabalhou nesse sentido, né? Já foi com essas equipes, já esteve ali. Eu acho que eu só fui da vassoura. Só da... Solange de Deus, eu acho que você já trabalhou bastante, você vai se recordar. Espere. Tá bom, vamos ver. Bora lá. Passamos das roupas. Aí tá lá a Dona Modesta, né? É aqui que ela trabalha, é aqui que ela mora. Aqui que ela mora. Entre aspas, né? Eu diria. Apesar de dirigir o pavilhão, passa a maioria de suas horas nesse turbilhão de dor. É porque, assim, né?
é aquilo que eu falo, não dá para deixar o irmão que sofre, porque lá onde ela está, né, vamos dizer assim, comandando, entre aspas, tem outras pessoas, todo mundo já sabe que tem bem o que fazer, mas aquele que está sentindo dor, ele necessita, seja essa dor nesse perispírito, seja essa dor emocional, que ali é uma dor muito maior nesse psiquismo, né? E aí, alguma coisa? Posso fazer uma pergunta bem idiota? Não, A dona- assim, uma pergunta, não ó, vamos fazer uma Não, é porque combinação. você vai ver. Não Você vai existe, ver. não existe perguntas idiotas, tá? Não existem. Existem perguntas que trazem um aprendizado para todos nós. Para esclarecer uma dúvida qualquer. É uma dúvida. Uma dúvida. Então. Vamos lá. Espíritos assim como a Dona Modesta, o H, né? Eles se cansam? Eles ficam cansados, como a gente fica aqui no plano terrestre? Dependendo do dia, sim. Dependendo de como eles trabalham, a doação de nível energético, eles precisam parar, tomar água, às vezes já conseguiram sair dos caldos, mas precisa dormir. E aí é nesse momento que eles vão fazer uma meditação, eles meditam muito, eles vão se unir em oração, né? Eles vão se refazer, mas eles precisam sim. Principalmente trabalhando nesses subsolos, porque está muito próximo, está muito denso. E aí, como eles têm energia, né? A energia pesa, é isso. A energia deles, esse perispírito, é mais sutil do que aquele que está ali. Então, eles sentem. Eles sentem. Tá? Porque eles já andaram. Quanto mais você tiver sutil, conseguiu essa evolução, mais você vai sentir. Tá? Que nem no nosso caso. Hoje em dia, de todos nós estamos encarnados, né? Mas a gente aguenta ficar numa discussão? Uma discussão? Não. Aquela gritaria, aquela discussão, aquela ofensa. E antigamente, a gente aguentaria? Aguentaria. Ah, sim, aguentava. E ainda ia lá, ainda metia o dedinho ali, né, também, né? Ainda voltava, ia embora e voltava para brincar um pouco mais. Você entendeu? A gente já saiu da faixa. E se a gente vivenciar isso, a gente fica como? A gente fica triste, a gente fica angustiado. Por quê? Porque a gente consegue mudar, não é a nossa frequência, então a gente se sente mal. Então, eles também, quando eles pegam esses casos, eles se sentem cansados. Porque tem dia que eles, assim, o tempo lá é diferente do nosso. Não é que nem o nosso aqui, que a gente conta assim em dias, né? É diferente. Então, assim, eles trabalham e às vezes nem precisam descansar. Numa oração, eles gostam muito do que? A música traz a elevação, a natureza, né? Porque em todas nessas colônias tem o que? Muito verde, muitos jardins, muito lago, muita água. A gente está falando de quarta dimensão, tá? Nem da quinta, que já é diferente. A gente está falando da quarta dimensão. Porque senão, né, todo mundo... Existe diferença de dimensão para dimensão, os espíritos, as categorias. Aí é aquilo que Kardec falou. Existe mesmo. Então cansa, tá, Leda? Coisa. Porque eu estou pensando aqui, se a gente... Não vai viver dormindo lá. Não. Se a gente encarnado, quando pega um trabalho num centro espírita ou numa casa de criança, a gente trabalha aquilo, precisam brigar com a gente para a gente ir embora para casa. Isso já aconteceu comigo.
você não vai embora, você precisa descansar. Mas a gente pega aquilo de uma tal forma que não sente tanto cansaço. Por isso que eu perguntei. Como ela mora lá, né? Mora no Mora entre hospital, aspas, né? né? Mora no hospital. E por isso que eu queria saber se também tem esse... Não, precisa descansar, precisa tomar um caldo, precisa beber uma água. É isso que eu Precisa queria sim. saber. Eu, dependendo do trabalho que eu termino, quando eu trabalhava na casa espírita, eu entrava às 6h30 da tarde, eu estava chegando entre 6h15 e 6h30, saía de lá entre 11, 11 e pouco, eu ia dormir 2, 2h30 da manhã. Eu estava pilhada, estava com energia até não acabar mais, entendeu? E então a gente troca por quê? Porque a gente sai da densidade que a gente vive, ganha uma energia mais sutil que ampara, que fortalece. Aí você fala, isso acontece com você no online? Isso acontece comigo no online, só que agora eu tô mais eu falo assim, mais educada nesse sentido. Eu me forço a ir dormir, a fazer um trabalho mental, de buscar realmente, e me colocar para trabalhar no Hospital Santa Cruz à noite. Porque eu preciso dormir. Antigamente essa consciência não era tão grande. E agora não, eu já faço um trabalho, então o máximo que eu fico é até 11, 11h30, assim. Mas graças a Deus eu tenho um monte de coisa para fazer, depois das 11 minhas coisas mesmo, né? Então, no sentido de meditação, da cura celular, então assim, são os dias eu faço durante a semana, então eu tenho que dormir. Porque eu vou terminando o trabalho que eu realizo no Pingo de Luz, a gente vai ainda fazer os meus outros, o meu trabalho comigo mesmo, né? Buscar a minha harmonização. Tá bom? Então vamos parar por aqui? Vamos parar aqui, ó. Modesta, como foi a noite? Aí ela vai começar a contar. Tá bom? Tá bom. Solange, não fique triste. Sinta o seu coração apertado. Calma. Um dia de cada vez. Não está apertado. Eu fico curiosa, assim, é como você fala mesmo, né? É um misto de curiosidade e maravilhada, porque como você fala assim, como é que eu vou colocar, né? É como você disse, às vezes a gente fica assim, aqui na Terra uma coisa e lá em cima a gente, como você falou, a gente imaginava que era isso, o espírito morreu, acabou, pronto, enterrou, e ele vive, sei lá, dormindo. Nunca imaginei ter todo esse aparato espiritual que Deus nos proporciona para o espírito, o tratamento emocional e tudo isso. É muito gratificante a gente ver tudo isso, né? Não esperava que tivesse. Isso Porque encanta a gente, começa né, Solange? A gente fica encantada, né? A gente se encanta. E assim, a gente começa a compreender assim, a gente leva toda essa parte para o plano espiritual. O que a gente leva? Todo esse emocional, todo esse psiquismo. Então, se a gente tinha confusões dentro de nós, né, as nossas doenças que foram causadas pelo que a gente sente, pelo que a gente está levando tudo. Então, é por isso desse hospital, de tudo isso, porque a gente não está saindo 100% daqui, a gente não está saindo feliz. Então, quando a gente chegar lá, a gente também não vai estar 100%. Então, a gente vai ser acolhido. Mas, ó, se a gente pegar o exemplo do Marcondes e da Selena, você vê o Marcondes. Teve toda aquela dificuldade e tal, mas você vê, ele já é chamado para o trabalho, porque ele andar, ele ver os casos, ele está ali, é um aprendizado, é um trabalho. Ele está sendo, estão proporcionando para ele esse aprendizado. Ele não está deitado esperando. Não, ele foi cuidado e depois, quando ele começou a andar, não, vamos embora. É isso aí. É. Eu já ouvi dizer
Eu já ouvi dizer que quando fala assim, que descanse em paz, que tem né? Durma o sono dos justos, quando a pessoa morre, e o espírito fica mesmo, né? Se a pessoa fala assim, quando eu morrer, eu quero quero descansar, não quero fazer nada, quero ficar lá. E o espírito não fica mesmo? Dormindo? Porque foi essa a ideia que se teve, né? Essa é a crença que carrega, então morreu, morreu. Fica lá, né? Não vem ninguém acudir? Não vem ninguém buscar esse espírito? Vem, claro. Vem, mas ele não consegue ver. Por que ele não consegue eles ver? esperam o momento dele se recuperar? desvencilhar, né? Não, ele se desvencilhar da escuridão onde ele está, e aí uma hora ele amplia o pensamento, ou ele não aguenta mais sofrer, cansado, aí ele acaba... Lógico que tem espíritos ali do lado, mas ele não vê. Até o momento que ele vai ver. Certo. Ele não consegue reconhecer o anjo guardião dele, que esteve ali o tempo inteiro e continuará até ele conseguir recobrar. É aquilo que a gente acredita, são as nossas crenças. Então, aí é assim, né? Para a gente começar as nossas vibrações. Se acreditamos que o único desligamento é do corpo, o corpo vai ficar na Terra e nós vamos para aonde nos cabe. E aí, vamos trabalhar, vamos buscar, vamos estudar, tá tudo certo. Agora, se a gente tem outra crença, aí vai ser aquela crença que a pessoa acredita, né? Então, é por isso que a gente precisa respeitar bastante, né, nesse sentido. Se deu para a gente respeitar, se deu para cada um de nós trabalharmos, tá perfeito isso dentro da gente. Trabalhar o outro, a gente já não consegue colocar essa fé que a gente tem no outro. Porque isso ele vai ter que caminhar, porque às vezes ele traz essa crença há muito tempo. E morreu, acabou, vou dormir o sono do... tem um nome, Católicos, né? Católicos, né? Sono dos justos, essas coisas que falam, né? Mas os católicos tiveram uma grande mudança com o padre Marcelo, com o padre Fábio de Mello, com o padre Juarez. Veio essa encarnação, veio essa reencarnação, não com essas palavras como os espíritas, mas trouxe, tanto que eles às vezes ficam um pouquinho de lado daqueles que são mais ortodoxos, né? Mas, assim, é o que a pessoa acredita, né? E aí a gente respeita bastante, a gente vibra bastante. E para a gente encerrar, por isso que um velório é tão importante. Ao invés da gente contar piada, ficar... E tô vendo você, fazia uns 500 anos que eu não via você. A gente está vibrando para que esses espíritos que estão ali em desligamento possam desligar, fazer toda uma proteção para esse espírito. Realmente tá bom. O livro do Luiz Sérgio, A Hora do Adeus, é uma cartilha de como a gente deve se comportar num velório.